Muito prazer, eu sou o Kiske. ゲームの魅力って僕が思うにはやっぱり見て面白いっていうのは映画じゃないですか。で聴いて楽しい音楽じゃないですか。ゲームの場合は見て聴いてさらに触って遊んでっていうそこがゲームにしかない魅力、なんでやっぱりインターフェースを通じて作品を一緒にお客さんが完成させていくっていうそこにとって変わるメディアってないんでやっぱりそこがもう昔から変わらず一番の特徴であり魅力だと思ってます。Eu cresci boa parte da minha infância jogando videogame. Tive um Dynavision, que anos depois vim a descobrir que era um clone do Nintendinho, ou Famicom. Tive um Super Nintendo, tive PlayStation, acho que esse eu cheguei a ter uns 5 de tão baratos e descartáveis que eles eram. Tive um PlayStation 1 e depois passei a ter um PC. Mas além dos que tive, sempre tive contato com videogames na casa de um tio, que geralmente tinha acesso aos consoles mais recentes, muito antes de mim. Na casa dele, cheguei a jogar Super Nintendo, Dreamcast, joguei também PlayStation 1, bem como PlayStation 2. Isso me proporcionou a chance de ter contato com séries que eu jamais poderia ter tido se dependesse somente dos jogos e consoles que minha mãe tinha condição de comprar. Dois desses games que joguei muito no Super Nintendo foram Aladdin e Goof Troop, ou Pateta e Max. Pateta e Max, que, até os dias de hoje, é um dos meus jogos favoritos da era Super Nintendo. O design do game retratava e me lembrava demais do design original da série animada. Além disso, a trilha sonora, os puzzles e o fato de você poder jogar com 2 jogadores ao mesmo tempo foram todos fatores que fizeram com que eu viesse a amar o game. Claro que na época eu não saberia apontar nada disso. Se me perguntasse, eu simplesmente diria que é um game divertido pra caramba e só isso bastava pra mim. Era um game que prendia a minha atenção e me cativava. Eu não faço ideia de quando exatamente, mas já deve fazer uns 16 ou 17 anos, pelo menos. Eu cheguei na casa do meu tio e ele tava jogando um game novo, era um jogo de terror. Meu irmão mais novo tava comigo, e eu lembro que as filhas dele, as minhas primas, também estavam lá. Faz tanto tempo que já não lembro, meu cérebro disse que era noite, mas eu acho que isso é uma memória falsa, muito provavelmente era dia. Mas eu tava tão imerso naquilo que eu tava vendo, que a noite do jogo deve ter feito ficar noite na realidade da minha cabeça de criança. Era um jogo super realista, bem, pelo menos os padrões da época. Era noite na cidade, ou no que restava dela, já que as chamas cobriam vários trechos do caminho, com escombros e lotados de zumbis pra tudo que é lado. Eu fiquei com muito medo, meu cérebro dizia pra eu desviar o olhar, mas ao mesmo tempo eu não conseguia parar de olhar pra tela. É como se eu tivesse hipnotizado por aquele jogo. Naquela época minha mãe levava meu irmão para visitar meus avós e a minha tia quase todo final de semana. Infelizmente não era sempre que o meu tio ou minhas primas estavam jogando, mas sempre que eu tinha oportunidade, eu assistia e jogava um pouco. E às vezes a gente até brincava de Resident Evil, eu sei lá como, mas a criatividade de 4 crianças juntas não tinha limite, eu acho. Nas demais vezes que fui lá, notei que às vezes meu tio tava controlando um policial e outras vezes era uma mulher de vermelho. Isso era porque a gente via a história por 2 pontos de vista diferentes, e cada cenário tinha um CD só pra ele. O CD do Leon era azul e o da Claire vermelho. Também consegui descobrir o nome daquele jogo, se chamava Resident Evil 2. Infelizmente na época eu não tinha o jogo para jogar em casa, muito menos no PlayStation 1, por isso eu acabei só vendo alguns trechos do game. Mais ou menos um ano após meu primeiro contato com Resident Evil 2, meu tio tinha comprado Resident Evil 3, que eu tinha achado ainda mais assustador que o segundo game da série, por causa de um monstro que te perseguia o tempo todo. O nome desse monstro era Nemesis. Ele era tão predominante no jogo que era subtítulo na capa. Esse eu tenho a vaga memória de eu, meu irmão e minhas primas termos jogado mesmo quando meu tio não estava. Mas também lembro da gente morrer de medo enquanto fazíamos. A faísca tinha começado com Resident Evil 2, que foi meu primeiro contato com a série. Essa faísca começou a se multiplicar quando conheci Resident Evil 3 Nemesis, e eu vivia com Resident Evil na cabeça. Essa era uma história que tinha tudo para terminar por aí, as faíscas podiam ter se apagado, mas felizmente essas faíscas viriam a se tornar uma chama. 6 years have passed since that horrendous incident. Uns 3 anos haviam se passado desde que eu tinha sido exposto ao Resident Evil 3, e como após a era PlayStation 1 eu tinha deixado de ter consoles para passar a ter PC, acabei não tendo mais contato com os games que estavam em alta na época. Mas então, quando eu menos esperava, novamente o ciclo se repetiu.
Cheguei na casa do meu tio, mas dessa vez era uma das minhas primas que estava jogando um jogo. Era um jogo novo, diferente de tudo que eu tinha visto e extremamente realista. Eram os melhores gráficos que eu havia visto na vida até aquele ponto. Os inimigos falavam espanhol e davam medo, mas claramente não tinha nada a ver com zumbi. Eu assisti um pouco e gostei bastante do que vi. Foi aí então que decidi perguntar para minha prima o nome do jogo. Ela respondeu que era Resident Evil 4. Era completamente diferente dos demais Resident Evils, mas de alguma forma era o quarto jogo da franquia, que misturava elementos antigos com novas adições. Notei que tinha máquina de escrever para salvar, mas não precisava nem de Ink Ribbon. Meu irmão mais velho, que estava nos acompanhando dessa vez, até comentou: "Caramba, mudou o ângulo, passou de baú para vendedor, tá bem mais rápido o combate, que evolução." E realmente tiveram mudanças, mas na minha visão foram para melhor. O jogo estava consideravelmente mais divertido de se jogar que os anteriores e ainda dava medo, por eu criança principalmente. Como na época eu só podia jogar quando ia visitar meus parentes, devo ter demorado 1 ano para zerar o jogo, ainda com a ajuda das minhas primas e meu irmão. Perdi algumas partes, já que às vezes de uma semana para outra eles jogavam e faziam progresso, mas era divertido igual. Quando chegamos na parte final do jogo, mais especificamente na parte do jet ski, a gente estava passando o controle um pro outro, porque todo mundo morria. Passou pelo meu irmão, pelas minhas primas e chegou em mim. Na minha vez, eu consegui passar daquela maldita parte e finalmente conseguimos zerar o jogo juntos. Acho que como criança foi um dos dias mais marcantes para mim. Nós gritamos de felicidade, nos abraçamos e vimos os créditos rolarem. A chama havia se tornado mais forte do que nunca. Aquelas mesmas chamas nas ruas de Raccoon City no caminho que levava à delegacia e que refletiam nos meus olhos antes, agora queimavam dentro de mim. Eu havia me apaixonado pela série. Resident Evil agora era a minha franquia favorita do mundo dos videogames. O tempo foi passando, eu fui crescendo e continuei acompanhando a série. Quando Resident Evil 5 lançou, eu tive a oportunidade de jogá-lo no PC, sem precisar mais depender de ir na casa do meu tio, que havia parado de comprar videogames na era PS2. Na época eu fiquei feliz, obviamente, já que podia jogar quando eu quisesse, mas olhando pra trás agora, fico com um sentimento meio solitário. Acho que eu gostava da experiência de interagir com a minha família através desse interesse em comum que tínhamos nos videogames e infelizmente se perdeu com os anos. O tempo avançava e comecei a consumir gameplays no YouTube e ir atrás de mais conteúdos relacionados à série em fóruns, sites de notícias e blogs especializados. Mesmo com as ansiedades da vida moderna, trazido pelo capitalismo em estado avançado, mais e mais eu me refugiava experienciando diferentes formas de arte e entretenimento. Foi aí que em uma das minhas leituras descobri o nome Shinji Mikami, o nome da pessoa responsável por criar e reinventar a série Resident Evil. Já não me lembro onde vi o nome dele pela primeira vez, se foi no Tecmundo, se foi no Review, no Resident Evil Database ou na Game Vício, que eram todos sites que eu acessava com certa frequência. Quanto mais eu lia, mais assistia entrevistas sobre ele, mais eu o admirava. Sou realmente um fã do seu trabalho. Além de Resident, descobri em uma das minhas pesquisas que ele tinha sido responsável por criar boa parte dos games que eu havia crescido jogando, como o próprio Goof Troop, Patete Max e o Aladdin. Quais as chances do mesmo indivíduo que fez os jogos bonitinhos da Disney ser também o padrinho do gênero Survival Horror? Bem, na nossa timeline foi isso que aconteceu. Eu o idealizava, justamente por ser uma figura única e renomada na indústria, que após deixar a Capcom, trabalhou um tempo na Platinum Games, e que logo em seguida também a deixou para fundar sua própria empresa. Mikami queria ter mais liberdade criativa, bem como a chance de investir em jovens recém-começados na indústria. Ele tinha em mente que a indústria precisava se renovar, tendo em vista que boa parte dos grandes nomes estavam envelhecendo, e ninguém dava oportunidade para pessoas com menos experiência lançarem seus nomes no mercado. Crescendo, isso ainda na adolescência e pré-adolescência, eu já me preocupava com o futuro, com o que eu precisaria fazer para me sustentar, com as expectativas e demandas da sociedade, saindo do certo, que era ser um estudante de ensino médio, e passando para o incerto, na vida adulta de um trabalhador médio. Eu sabia que teria que fazer algo. Não sabia exatamente o que era esse algo, mas eu sabia que não poderia ser qualquer coisa. Tinha que ser algo que pagasse bem o suficiente para eu poder me sustentar e fosse me satisfazer minimamente como indivíduo. Eu não queria ser só mais uma minúscula engrenagem. Eu queria me sentir um humano, criar algo, apesar de não saber exatamente o que. Eu sempre gostei de anime, mangá, videogames, séries, mas eu definitivamente não tinha o talento necessário para criar nada disso. Eu não sabia desenhar, eu não sabia nem tinha condições de filmar ou dirigir um filme ou série. Eu não sabia animar, eu não sabia e não conseguia programar também. Notei que para conseguir tudo isso, eu precisaria investir em mim.
através da educação, para conseguir me emancipar. O problema é que eu não tinha o capital financeiro para pagar os cursos e não era academicamente inteligente o suficiente para conseguir uma bolsa. Eu não tinha nenhuma garantia que após a formação eu conseguiria trabalhar com algo que eu amo fazer. Eu tinha a pressão, muitas vezes não dita em voz alta, de todos ao meu redor, do mundo, da sociedade, de me tornar alguém bem-sucedido. E trabalhar com arte não garante sucesso para ninguém, então eu deveria fazer algo que fosse mais seguro, que fosse pagar relativamente bem. Eu sempre tive alguma predisposição com tecnologia, então consegui um estágio como técnico de informática, que acabou virando um emprego em tempo integral após algum tempo. Depois de uns 2 anos trabalhando naquela empresa, resolvi que iria fazer faculdade de rede de computadores. Eu tinha que escolher algo mais próximo da minha realidade, então escolhi esse curso. Comecei o curso, mas era algo que me desestimulava, me drenava, me exauria. Eu trabalhava o dia inteiro, ia para a faculdade à noite, pegava transporte e chegava em casa de madrugada. E assim se seguiu repetidamente por mais de um semestre. Durante todo o processo eu estava infeliz e pagando quase um salário mínimo de mensalidade para um curso que eu nem tinha nenhum prazer em fazer. Estava passando por uns problemas em casa na época, o que não ajudou em nada a minha vontade de continuar. Por causa disso tudo, resolvi parar. Tranquei a faculdade, mas não queria ficar parado em si, pois eu sabia que o tempo escorre pelas mãos e eu não podia me dar o luxo de ficar parado. Então 2 meses logo após trancar a faculdade, decidi que ia começar a fazer um curso de idiomas. E novamente me vi encarando um dilema. Eu iria estudar inglês, que sem pensar o idioma que mais seria valorizado no meu currículo, ou escolheria japonês, que me traria satisfação pessoal, me proporcionando entendimento e aprofundamento maior na mídia anime e mangá, que eu tanto amava e ainda amo. Eu acabei escolhendo inglês. Cheguei a estudar inglês e japonês por 1 ano em simultâneo. Mas de novo, a parte financeira falou mais alto. Eu não tinha os meios de bancar ambos, então optei por manter somente o inglês. Um tempo se passou e eu passei a cada vez mais e mais a assistir vídeos no YouTube. E a ideia de poder viver de algo que eu criasse começou, bem lentamente, a cada vez mais parecer algo viável. Esse foi um pensamento que ficou no fundo da minha mente por uns bons anos, já que eu não sabia qual formato me seria melhor, qual abordagem, o que eu conseguiria fazer bem, o que encaixaria com a pessoa que eu sou. De novo esse dilema, ansiedade, eu sempre pensei muito mesmo, antes de conseguir tirar alguma ideia do papel. Portanto, somente anos e anos após eu ter pensado pela primeira vez, talvez eu consiga fazer esse trabalho, criar conteúdo pro YouTube, foi que consegui de fato começar a criar. Hoje trabalho numa área que nada tem relação com TI, que ainda é cansativa e não é a que eu gostaria de trabalhar, mas ainda paga as contas e me proporciona financiar alguns de meus hobbies. Eu cheguei a pensar por uma época que a maioria das pessoas não tinha esses tipos de preocupações, afinal de contas, quase ninguém fala sobre isso e os poucos que falavam pareciam aceitar super bem o fato de simplesmente seguir as regras impostas por esse sistema. Mas isso foi algo que eu nunca consegui aceitar bem, me deixa angustiado e me deixa muito ansioso, que acaba por me despir da minha humanidade, me reduzindo apenas a uma pequena, minúscula engrenagem que serve pura e simplesmente como forma de deixar outra pessoa mais rica. Uma pessoa que se aposta da minha mais-valia, enquanto eu sou forçado a vender meu curto e precioso tempo nessa terra, para poder minimamente financiar minha subsistência. Eu queria poder fazer arte, para ser apreciada como arte. Foi quando eu percebi que gostava de escrever um pouco. Não sei se sou bom nisso, mas sei que gosto de fazê-lo. Eu queria conseguir fazer algo, criar algo, sem ter que me preocupar se vai gerar algum lucro, somente para ser experienciado, que faça outra pessoa sentir algo, pensar algo, questionar, interpretar. Eu quero poder criar arte como arte, e não como produto. Essa é uma angústia que me assombra até os dias de hoje e que infelizmente não vai deixar de ser realidade tão cedo. Dentro desse sistema que nos foi imposto, nossa única escolha é tentar criar um produto que abrange o maior número de pessoas, que seja o mais amplo possível, que deixe nossa ideia ou conceito inicial de lado, talvez apenas introduzindo-os de forma sutil aqui e ali, na ideia que deixou de ser a ideia original e foi moldada, alterada, de forma a ser aceita pela indústria como um produto rentável. Nossa única escolha é ser explorado ou morrer de fome. Por tudo isso que acabei de falar, fiquei surpreso ao descobrir que o criador renomado que eu tanto admirava também passou por situações similares às minhas. Um amigo de Shinji Mikami o mostrou um panfleto dizendo "Festa no Osaka Hilton Hotel". Ele sabia que Shinji gostava de jogos, por isso o convidou a ir. Shinji Mikami pensou, pelo menos vou poder comer de graça no hotel, é uma proposta ótima para um estudante pobre. Nessa época ele ainda não estava muito interessado na Capcom, mas acabou sendo atraído quando viu o presidente dizendo como a companhia apareceria na primeira sessão da Bolsa de Valores de Tóquio. Mikami gostou da missão dele e ficou com vontade de trabalhar lá e criar jogos. Eu particularmente gostei bastante como o Mikami descreve que aquela festa de introdução o fez se tornar cativado pela Capcom. Vários anos após isso, já com sua empresa, Mikami conta numa entrevista para o site Variety um pouco mais sobre a sua ambição ao criar a Tango Gameworks. Mikami lançou a Tango Gameworks em 2010
e foi adquirida pela ZeniMax Media, empresa dona da Bethesda, naquele mesmo ano. O objetivo era dar uma chance a talentos emergentes no Japão, e seu plano era fazer um jogo grande e 2 jogos menores por vez, com desenvolvedores veteranos trabalhando no primeiro e os funcionários mais jovens trabalhando no segundo. Ele disse que foram orientados a não trabalhar mais em títulos menores, o que então criaria um desafio para dar oportunidades a talentos mais jovens que podem não estar prontos para criar jogos maiores. Mas na Tango, eles tiveram a oportunidade de trabalhar em jogos por uma questão de experiência, incluindo um com um conceito particularmente bizarro que nunca viu a luz do dia. No início tínhamos um jogo em que o personagem principal era uma barata, e a barata tinha que derrotar humanos, explica. A barata tinha cerca de 10 centímetros de altura e, às vezes, andava sobre 2 pernas, e às vezes andava sobre 4 pernas. Ou todas as pernas que uma barata tem, e às vezes pegava uma arma e começava a atirar nos humanos para derrotá-los. Os executivos obviamente não ficaram satisfeitos com o conceito e ele não foi lançado, acrescenta. Mas fizemos o jogo até o fim. Quando comentei anteriormente que a criação de arte, ou a criatividade como um todo, é travada pelo lucro, foi esse tipo de situação que comentei. Infelizmente o jogo da barata, com uma descrição que se encaixaria bem como um projeto indie, nunca viu a luz do dia, mas pelo menos, devido à influência de Mikami e sua equipe, eles foram capazes de criar algo que eles queriam, mesmo que o lançamento ao público tenha sido impedido. O site Giant Bomb descreve o projeto Capcom 5 da seguinte forma: anunciado originalmente em novembro de 2002, a Capcom planejava desenvolver e publicar uma série de títulos exclusivos para o GameCube. O desenvolvimento de todos os 5 jogos seria supervisionado pelo diretor de Resident Evil, Shinji Mikami. 4 dos 5 títulos seriam desenvolvidos internamente pela Capcom Production Studio 4, enquanto o quinto, Killer 7, seria desenvolvido pela Grasshopper Manufacture, co-escrito por Shinji Mikami e Suda51. Os fãs do console da Nintendo viram este projeto como uma tentativa da Capcom de aumentar o suporte das empresas third party para o GameCube. No final, um dos jogos seria totalmente cancelado e apenas um permaneceria exclusivo do GameCube. Se fosse realmente a intenção da Capcom provar que exclusivos de terceiros poderiam ter sucesso no GameCube e encorajar outros desenvolvedores a fazer o mesmo, então seus esforços tiveram o efeito oposto. Devido às vendas fracas dos 2 primeiros jogos do projeto, a Capcom decidiu abandonar a exclusividade e também portar os jogos para o PlayStation 2. Quando o Killer 7 foi lançado, ele teve um lançamento simultâneo com o PlayStation 2. Shinji Mikami compartilha seus sentimentos e lembranças sobre Killer 7 numa entrevista dizendo: Killer 7 foi um jogo que eu e o Suda51 nos divertimos muito fazendo. Um dos jogos que trabalhei que eu ainda gosto até hoje, mas ele não vendeu bem. Suda e eu ficamos um pouco afetados com isso. Nós até juramos ter nossa vingança em algum momento. Após isso, o Suda51 apresentou diversos projetos a Shinji, e entre esses projetos tinha um que ele realmente queria muito fazer acontecer. Existe um livro chamado O Castelo, uma novel não finalizada de Franz Kafka. Era um universo baseado nessa obra. Tinha esse personagem, um escoveiro, que vaga com uma lanterna no escuro. Ele entra numa caverna e é atacado por criaturas desconhecidas com aparência nebulosa. O coveiro então os derruba, mas acaba os chutando e socando no chão. Era um jogo único e dinâmico, mas simples. Quando Shinji Mikami estava na Capcom, Suda apresentou este projeto a ele, mas logo ele percebeu que provavelmente o jogo não recuperaria o dinheiro investido, então foi difícil vender a ideia para a Capcom. No entanto, Shinji disse que ele e Suda51 se juntariam novamente caso encontrassem alguma possibilidade para viabilizar e financiar a ideia. Outro caso similar, mas que dessa vez foi um jogo que o Mikami, apesar dos pesares, conseguiu lançar. Ele ainda trabalhava na Capcom e era um jogo chamado God Hand, caso que foi contado pelo próprio Mikami no documentário feito pelo canal do YouTube Archipel, canal que explora a fundo as mentes criativas japonesas. Ele conseguiu, aos trancos e barrancos, lançar um jogo como queria, do começo ao fim, mas o fato da audiência estar condicionada a consumir tipos X de jogos, bem como por a empresa visar o lucro acima de tudo, God Hand foi considerado um fracasso comercial, mesmo sendo a única criação que, durante todos os seus mais de 30 anos de indústria, Mikami sentiu que fez algo do começo ao fim, do jeito que queria, sem a maioria das amarras e limitações que são impostas pelo sistema. A sua criação cujo resultado mais o satisfez, aquele como criador se sentiu realizado, não foi Resident Evil de 96, que difundiu e estabeleceu o gênero Survival Horror, nem Resident Evil Remake, que ainda nos dias de hoje é considerado por muitos o melhor ou um dos melhores remakes já feitos de todos os tempos. Nem mesmo Resident Evil 4, que revolucionou a indústria dos videogames e contribuiu para ela se tornar como a conhecemos nos dias de hoje, servindo de inspiração para games como Gears of War, Last of Us, Dead Space e diversas outras séries. Não, o jogo que satisfez Mikami não foi nenhum desses, mas sim God Hand. God Hand, que foi feito em apenas 12 meses,
Teve recursos limitados, orçamento limitado e foi feito com um time de fora da Capcom. Shinji Mikami sentiu que ele merecia e deveria fazer algo que ele quisesse para variar, já que Resident Evil 4 tinha performado tão bem na época. Mas como não deu lucro, God Hand foi chamado de fracasso. Muito prazer, eu sou o Marcos. Esse canal é uma idealização de um sonho que tem há quase 8 anos. Já valorizo muito cada inscrito, cada comentário, crítica construtiva, sugestão ou elogio. Cada videozinho desses coloco muito suor, esforço e lágrimas. A ideia aqui é criar um paralelo entre algo que li, assisti, joguei, experienciei, com uma situação ou ansiedade da minha vida. Arte, na minha opinião, é para despertar sentimentos e ser interpretada ou assimilada como uma ideia, uma mensagem de seu criador. A mercantilização e monetização de tudo à nossa volta é um problema e algo que me angustia muito. E isso não seria diferente com a mídia videogames. Muito obrigado mesmo por ter assistido esse vídeo até aqui. Se puder, curta o vídeo, se inscreva e comente. Gostaria de ouvir sua opinião nos comentários. Me sigam nas redes sociais, @KiskesJournal no Instagram, Facebook e Twitter. E é uma ótima forma de ter um canal de comunicação direto comigo. Confira também o mais novo episódio do TofuCast sobre a série de jogos Persona, no podcast do meu amigo editor Takumi, aqui no YouTube ou pesquisando por TofuCast no Spotify. Todos os links estarão na descrição.